O e-business como uma nova tendência da economia. Um artigo de Ana e Dagmara, do ano de 2015. Ele tem me acompanhado durante um bom tempo e com isso eu gostaria de compartilhar com vocês para que todos tivessem conhecimento das ideias propostas naquele período por essas polonesas, certo? O e-business, ele vai muito além. O e-business vai muito mais além do que nós podemos imaginar sobre negócios virtuais, certo? Porque, segundo a autora, a economia moderna ela se baseia não somente pelo capital e nos recursos humanos, mas sobretudo nas informações que as empresas detêm, que as empresas possuem, certo? Então essas informações, quando elas são proporcionadas em um momento correto, elas podem sim determinar o desenvolvimento e um forte posicionamento competitivo das empresas no mercado. Ao passo, que isso a gente observa que algumas instituições que não têm as informações preciosas, elas podem caminhar para um fracasso. Perfeito? Então compreendam bem que para o sucesso, para o impacto empresarial, é interessante que isso seja bem desenvolvido de forma correta, por meio de ferramentas, estrutura e equipe, certo? Não pensem somente como estrutura de negócios virtuais, atrelado simplesmente a hardware, softwares. Não, nós precisamos pensar que essa estrutura organizacional também necessita de pessoas capacitadas. Já foi provado por A mais B de que os robôs eles são altamente eficazes, mas eles são ineficientes do ponto de vista quando não tem pessoas preparadas e capacitadas para gerir essas organizações. Perfeito? Então é a partir do momento que essa publicação mostra algumas soluções para modelos de negócios voltados justamente para esse mercado virtual, utilizando-se de boas práticas que definam e otimizem justamente esse amparado tecnológico. Então, como a autora coloca aí justamente que esse termo é business, significa um método de gestão de negócios que depende da base da internet, certo? Então esse negócio virtual, dentre outros conceitos, a gente vai observar que existe a troca de dados, de documentos entre uma pessoa que produz, o seu fornecedor, o parceiro de negócios, o que coopera, os novos clientes que vão ser adquiridos, a conquista desses novos mercados, perfeito? E a partir daí a gente vai observando que o conceito de negócios virtuais ele vai muito mais além do que simplesmente o mercado virtual, Ele vai para o mercado virtual da empresa, ou seja, a empresa estando com a base tecnológica virtual, uma economia virtual, a sociedade na base virtual, o governo também se utilizando dessa performance da base tecnológica, os bancos que vêm com uma atualização recente aí, e nós temos o Brasil como um dos países à frente de muitos outros, certo? Então a gente precisa compreender de que esse aprendizado virtual também ele vai além do modus operandi da organização.
certo? Então, utilizar esse termo de negócios virtuais, de e-business, certo? A gente tem aí um olhar para vários contextos. O primeiro deles pode se constituir numa forma estratégica da organização para aumentar uma competitividade. Então vejam, alguns anos atrás, as organizações que não tinham, por exemplo, vamos para o exemplo prático, né, e fácil do dia a dia dos nossos ouvintes, alunos, leitores. Nós temos a maquininha. Durante muito tempo foi algo fechado para algumas empresas, para alguns mercados. Então, quando a gente tem algumas organizações que trabalham com essa mecânica antiga, né, esse modus operandi antigo, a gente vai observar que as organizações elas vão ter dificuldades do crescimento. Então, alguns chegaram até a questionar onde fica de fato a empresa Visa, porque a gente dificilmente vê a empresa Visa em um escritório, em um local, na praça. Em alguns países não tem. Então, esse era um tocante difícil para que as pessoas pudessem acreditar na reputação organizacional da bandeira Visa, digamos assim, aqui no Brasil. E isso virou um commodity. E aí nós temos, né, as maquininhas sendo disparadas por várias organizações. Parece que quebrou-se o tabu do uso da maquininha e isso ficou, né, algo fácil para se utilizar no dia a dia. Perfeito? Então nós temos aí algumas situações que as empresas elas vão passar no dia a dia da organização essa necessidade de atualização. Então hoje, nos dias atuais de 2021, a gente vem observando um movimento para competir, que é o exemplo do Pix, o pagamento via Pix. As empresas que não estão se utilizando dessas novas tecnologias, elas não podem trabalhar com um desempenho prestado para o serviço ao cliente com base na modernidade. Esses são exemplos práticos que eu queria colocar para vocês. Perfeito? Então, nesse caso, as empresas, voltando para o texto, né? Nesse caso, as empresas podem conduzir parte das suas atividades online ou usar essa tecnologia para melhorar, trocar de informações internas ou externas. Segundo ponto que a gente observa é que o e-business ele opera principalmente na internet, limitando ao mínimo a presença física no mercado comum, no mercado offline. Ou seja, o serviço tradicional de apoio ao cliente ele vai ter que ser diferenciado, tá? E aí a gente observa que nas capitais nós temos uma facilidade para essa questão da banda larga, né, que é considerado uma estrutura básica para esse modelo, certo? Então, para atingir mercados globais, nós vamos ter que ter essa network da banda larga, né, de forma a ser robusta. Então, para alguns mercados que estão distantes dos grandes centros, das capitais, isso vai ter uma grande dificuldade. Perfeito? Então pensem sempre com esse olhar de que a organização ela vai poder crescer, mas ela necessita com isso trazer alguns investimentos para a organização. Perfeito?